Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do RV4 Podcast. O podcast onde papo bom também vale dinheiro. A gente fala aqui sobre investimentos, mentalidade, mercado e tudo que faz parte de um bom planejamento financeiro. Só que de um jeito simples e prático para você poder entender e aplicar no seu dia a dia. Esse é o RV4 Podcast, conversa que gera valor. Hoje a gente está aqui com o Rogério Deonério, um dos sócios aqui da RV4 Investimentos, né? Teve uma grande carreira aí também corporativa, né? Mais de 25 anos ali e tal nessa carreira, passou por grandes multinacionais aí, principalmente na área de tecnologia, até fazer essa transição de ir para assessoria, né? Mas, Rogério, queria que, antes de tudo aí e tal, você se apresentasse um pouquinho e falasse de você mesmo, mas antes até disso, né? Desculpa, eu tinha o grande ponto, né? Acima de tudo que eu chamei o Rogério hoje, eu vou chamar ele de Deonério, que é o sobrenome dele, tá, Deonério? Esse grande ponto é porque, além de tudo isso, né, de toda essa experiência, bagagem que ele teve, ele também é um cara Ironman, né? Então, minha missão hoje é trazer um pouquinho de toda essa disciplina, né? Essa alta performance nos esportes que ele alcançou e que ele também usa hoje no dia a dia aí também, né? Então, Deonério, bem-vindo aí e tal. Mas se apresenta um pouquinho do seu jeito agora, por favor, para as pessoas. Bom dia, bom pessoal. Como o Anselmo já falou, eu sou o Rogério, né? Todo mundo me conhece por Deonério, porque a gente tinha vários Rogérios aqui no escritório. Sim. Né? E a ideia é bater um papo, né? Sobre a minha trajetória. Como você falou, eu não vim do mercado financeiro, eu fiz uma transição de carreira, né? Então, para que as pessoas saibam um pouco e conheçam um pouco do meu histórico, né? A questão de ser atleta ou gostar do esporte é algo que vem desde a minha infância, né? Então, tá no gene. Legal. Né? E claro que sempre tem um paralelo naquilo que a gente faz no esporte para aquilo que a gente carrega para a vida, né? A gente não é duas personalidades, né? A gente é uma personalidade única e a gente está aí para fazer bem feito em qualquer que seja a área, né? Legal, legal. Vamos abordar bastante esse aspecto hoje. Mas antes disso, né? Você que chegou a liderar, né, equipes aí multinacionais, né? Em grandes multinacionais, participou desses comitês global aí e tudo mais, né? Eu queria saber como é que foi essa transição para assessoria de investimento já, né? Já quero partir daí. Como é que foi, Rogério, né, que era um executivo, né, e que se transformou aí em um assessor de investimentos? Bom, vamos lá, tentar ser breve. Eu sei que é difícil, né, porque foram 30 anos no mercado corporativo, né, então não há nada que desabone ou nada de errado com esse mercado, né, mas eu acho que quando a gente começa a pensar e até avaliar, né, o seu dia a dia, e quando você chega nos finais de semana e você vê que você não quer que acabe logo porque a segunda-feira está ali e você vê que aquilo não é algo que você se sente bem em fazer ou está virando um peso muito grande, né? Você começa a pensar ou a repensar, né, se você está fazendo a coisa certa ou se você está realmente fazendo aquilo que você se propõe a fazer e se realmente você está fazendo bem. Porque quando você está fazendo uma coisa bem, você está feliz, você não tem esse peso de achar que os finais de semana são os melhores dias da sua semana, né? Então, hoje eu estou feliz com essa transição, mas o que aconteceu foi exatamente isso, né? Depois de 30 anos no mercado, comecei a repensar em relação aos meus valores, né? O quanto tempo eu queria me dedicar também para minha família, para o meu filho, né? Eu trabalhava cerca de 14, 15, 16 horas por dia, né? E às vezes estava com uma situação financeira até muito boa, porém eu não conseguia usufruir disso, né? Então você começa até às vezes ficar propenso a pegar alguma doença, a questão de a saúde mental, que hoje muito é falado, né? Então, esse foi um dos sinais, né? Mas assim, eu tive uma carreira longínqua no mercado corporativo, né? E tudo que eu me comprometo a fazer, eu tento fazer o meu melhor, né? E chega um momento que você acaba imaginando que o seu melhor talvez não seja o melhor para aquele momento, para aquela empresa, né? Então,
Na época eu comecei a avaliar isso, né, e conjunturou com a rescisão contratual, né? Na verdade, não foi uma decisão minha, a empresa decidiu por uma cisão naquele momento, né? E como eu já estava propenso a olhar alternativas, né, e eu conhecia a minha assessora na época, eu achei que era uma área interessante, eu gostava do mercado financeiro, né? Era uma área que eu gostava de bolsa, operava para mim, cheguei a fazer cursos nas minhas férias, né? Então eu avaliei como sendo, na época que eu ainda estava na empresa, eu comecei a avaliar como sendo um plano B para que eu pudesse, de repente, avaliar o que era necessário para prestar serviço, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso, eu sempre pensava para eu utilizar do mercado, né? E aí acabou conectando a minha saída do mercado corporativo, né, com a minha vontade de estar fazendo algo novo, né, algo que mudasse os ares um pouco. E aí eu comecei a estudar sozinho, né, e calhou numa viagem de lazer, né, durante esse período que eu estava estudando, não estava mais no mercado, né, de conhecer uma das nossas sócias aqui, que estava passando férias lá também, né, e a gente acabou batendo, a Fernanda, né, a gente acabou batendo um papo, o meu filho com o sobrinho dela acabou pegando uma amizade ali, né, e são coisas do acaso que eu nem sempre acho que é o acaso, né, mas acabou acontecendo de ela ser sócia do escritório, eu estar buscando uma transição de carreira, a gente bateu um papo e dali em diante foi muito fácil essa transição, né. Eu bati um papo na época aqui para mostrar um pouco do que era o meu histórico, eu não tinha experiência em prestar serviços com o mercado, né? Porém tinha muita vontade de fazer dar certo. Tudo aquilo que eu começo a fazer, eu quero fazer dar certo e fazer o meu melhor, né? Sim. Então, isso começou bem na pandemia, né? Quando eu comecei a trabalhar foi quando veio a pandemia, né? E ao contrário do que muita gente acha, né, a pandemia, lógico que tirando a questão trágica das pessoas ficarem doentes daquele momento, né, para mim foi uma questão muito que mudou o significado da minha virada de chave, porque assim, muitas pessoas que eu conhecia ou o networking que eu tinha, talvez se eu tivesse sem esse período, né, eu tivesse muito mais trabalho de estar me conectando com as pessoas, de estar tentando falar com as pessoas, e na pandemia todo mundo tinha agenda, né, então a questão de assessoria e eu falar para as pessoas o que eu estava fazendo naquele momento, naquela transição, foi muito fácil, né? Entendi. E isso fez com que eu tivesse uma surpresa muito boa, né? Porque eu não tinha ideia do potencial do meu networking na época, né? De todas as pessoas que eu tinha conectado, utilizar as mídias sociais, o LinkedIn, né? E muita gente acabou abrindo portas para que a gente pudesse bater um papo, né? E aí a relação de confiança não foi somente em relação ao mercado, né? Foi em relação a tudo que eu construí ao longo da minha carreira, né? Muita gente fala assim, você tem um network bom, você consegue ir atrás de muitos clientes. Na verdade, isso não é de agora, né? Faz 30 anos que eu estou no mercado, que eu abro portas para que as pessoas possam vir falar dos seus serviços, né? Na época, fornecedores meus, né? Ou mesmo pessoas que vinham fazer apresentações para a empresa, e essas pessoas, muitas delas se tornaram meus clientes, né? E a relação de confiança cada vez aumenta à medida que você vai melhorando o seu trabalho e vai entregando resultado, né? As indicações também acontecem. E essa foi basicamente, resumidamente, o que aconteceu comigo. Bacana. Né? Mas assim, nessa decisão, né, que você tomou de realmente começar, obviamente, uma nova carreira e tudo mais tal. Você já tinha 30 anos aí do mercado corporativo. Poderia facilmente entrar numa posição estratégica aí também, numa outra multinacional e tudo mais tal. Teve algum momento de vacilo, assim, que você se sentiu meio fragilizado, assim, nessa decisão? Como é que foi? Porque hoje você falando, né, putz, passou, né, você é um cara que, né, de uma certa forma conseguiu aí realmente resultados incríveis e inclusive se tornou sócio da IV4, né, mas como é que foi isso aí para você? Eu acho que assim como no esporte ou no trabalho, na vida, a gente tem que aprender a lidar com as incertezas, né, a gente nunca tem controle sobre nada. Né? Então a gente acredita que tem o controle, na verdade quando a gente sofre é justamente porque a gente quer controlar algo que a vida vem e causa surpresas no dia a dia, né? Então é claro que naquele primeiro momento, né, uma profissão nova, o mais fácil era simplesmente olhar de lado e começar a tentar uma recolocação, né? Só que assim, 30 anos já naquele mercado, eu já estava saturado e eu sabia que aquilo não ia me fazer feliz
ia passar por um momento, coisas novas, conhecer uma empresa nova, mas ia chegar num momento que ia ficar exatamente onde eu já me encontrava, né? Então, ali foi a chave para que eu pudesse tentar algo novo, né? E é claro que no início, você sempre algo novo, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? De salário, de PPR, de benefícios, de plano de saúde, uma série de coisas. Porém, o que permite que a gente possa fazer isso até na idade em que eu fiz, né? Você ter um planejamento de vida que te desse um certo conforto para que você convivesse um período com incertezas ou mesmo de tentativas de erros e acertos, para caso acontecesse algo que eu não conseguisse prosperar, eu voltasse atrás e tivesse condição de manter a família, né? Então, o planejamento da minha vida permitiu que eu pudesse fazer essa transição de uma forma mais suave, né? Porque eu tinha condições de ficar por um período sem ter os mesmos benefícios e a mesma condição que eu tinha do mercado antes, né? E aí isso acaba, lógico que a gente sempre tem uma expectativa de crescimento, ou pelo menos eu sempre tento me planejar, né, e fazer planos de onde eu quero chegar em algumas etapas, e no mercado financeiro, graças a Deus, isso acabou acontecendo rapidamente, né, então, tanto a questão de crescimento de carteira, de prestação de serviço da forma com que eu gostaria, né, a forma com que eu gostaria que os clientes me vissem, não como somente um assessor, mas também um amigo, uma pessoa que está ajudando, né? Então isso também muda um pouco a questão de propósito, né? Quando você está numa empresa, você está ali no dia a dia para receber o salário, aconteça o que acontecer, você está pingando ali e você está descompromissado com aquilo, com algo maior, né? Na questão de assessoria, como você lida com o patrimônio das pessoas, com a vida financeira das pessoas, isso acaba tendo uma satisfação maior também, né? Quando as coisas dão certo e você vê que você está ajudando mais pessoas a prosperar, né? Então, isso é uma coisa bacana também que ajudou nessa transição. Legal. Você falou uma palavra aí, né, que é a tal do planejamento, né? Isso sempre fez parte da sua vida desde pequeno? Você aprendeu a fazer? O que você daria como uma dica, né, para uma pessoa que está começando a fazer um planejamento, né? Como que ela tem que pensar? Quais são os conceitos básicos aí que talvez ela tenha que ter um pouco na mente? Acho que muita gente confunde planejamento com organização, né? E as pessoas acham que planejar é simplesmente, não simplesmente, né? Mas é uma forma de você tem que ter ferramentas, você tem que ter planilhas, você tem que, né? Tem gente que é disposto a acordar às 5 da manhã e fazer uma rotina, tem outras pessoas que têm o grupo do banho gelado, tem várias frentes, né? Para mim, o planejamento é você não deixar a vida te levar, né? Você ter objetivos claros, né? Ou pelo menos, não, se você está longe do seu objetivo principal, você criar micros objetivos, né? E você tentar saber o que você precisa para chegar naquele primeiro nível, depois o segundo nível, para que lá na frente você almeja ou chegue naquilo que você almeja, né? Então, por exemplo, no esporte, quando eu comecei a fazer, eu comecei desde moleque que eu faço esporte, né? Eu joguei futebol amador, depois fiz natação, depois já adulto é que eu fui para corrida, correr maratona, né? E depois que eu migrei para o triatlon, né? Mas sempre é assim, você vai começar a correr, você primeiro vai correr, vai começar a caminhar, depois você vai correr 5 quilômetros, aí aquilo passa a ficar fácil para você, você quer almejar, você quer já ir para os 10, e isso vai fazendo com que você, ou então se você não quer aumentar o volume, você quer fazer mais rápido, aumentar a sua performance. Então, para mim, sempre foi essa questão de aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, quais são as referências que eu preciso entender ou me espelhar para que eu chegue naquele estágio. Né? Perfeito. Então, na assessoria foi assim, aonde que eu quero chegar, eu quero estar bem ranqueado nos assessores da XP, dentro do escritório,
eu quero almejar uma sociedade, mas o que eu preciso para chegar até lá? Então, o planejamento, no meu caso, é muito nesse sentido. Eu traço comigo mesmo, e aí eu vejo o que é preciso fazer, e aí eu elenco as atividades, e isso não precisa ser escrito, né? Se você tem a mentalidade que você pode chegar nesses determinados estágios, você fazer isso acontecer, né? Então, a predestinação não, a perseguir um objetivo maior e ter resiliência, né? Que aquilo vão ter altos e baixos, né? Persistência e disciplina, você acho que consegue em qualquer que seja no esporte ou no mercado, você consegue atingir seus objetivos, né? Legal. E como é que você faz para você não perder o foco desse objetivo e tal? Porque hoje em dia tem muita distração também, né? Tudo, obviamente, dá para prosperar, tudo dá para, né? Tudo dá certo na mídia e tal. Como é que você faz para você não perder esse foco do seu objetivo? Na verdade, essa questão de quebrar em objetivos menores faz com que eu fique obstinado naquele objetivo. Então, o meu foco acaba não desviando porque eu quero muito aquilo, né? E às vezes eu tenho até que tomar cuidado para não se tornar algo que atrapalhe as outras coisas, né? Porque eu acabo ficando... Muitas vezes o seu foco vai fazer com que você abra mão de outras coisas, né? Então, por exemplo, quando eu fazia triatlon, né? Ou quando você vai treinar para uma prova longa, né? Uma prova de Ironman, você vai ter que treinar aí em cerca de 30, 40, 50 horas semanais. Então você vai ter que abrir mão de um final de semana de estar com a família ou estar numa festa, porque você vai ter que ir para a estrada pedalar, vai ter que treinar, você vai ter que treinar 2 a 3 horas por dia. Então, ao invés de estar fazendo um social com as pessoas do trabalho depois, ou mesmo a questão, você tem que abrir mão do lado social em prol daquele objetivo, né? E eu acho que do lado profissional a mesma coisa, né? Para que você alcance esses objetivos, eu não gosto de frases prontas, né? De caminhão, mas assim, a cada escolha é uma renúncia, né? Então, o que você pode renunciar para que não atrapalhe totalmente a sua vida, mas que te ajude a atingir aqueles objetivos, né? Legal. Explica para as pessoas o que é o Ironman, né? Às vezes tem gente que a gente está falando aqui, talvez eles não saibam a grandiosidade, o tamanho esforço e tudo mais que tem que ser para completar uma prova dessa, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, primeiro assim, eu acho que é importante falar o que é o triatlon, né? O esporte, na verdade, o nome do esporte é o triatlon, né? E o triatlon, ele é um esporte que compõe uma parte de natação, uma parte de bicicleta e uma parte de corrida, né? Então, o triatlon, ele surgiu há alguns anos, né? Hoje ele é um esporte olímpico, né? E aí, o que acontece? Para que as pessoas se tornem um esporte que as pessoas possam fazer ou se torne popular, as distâncias é que mudam, né? Então, você tem um triatlo mais curtinho hoje, que é o que se chama short triathlon, que você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. Então, qualquer pessoa que comece a fazer esporte e queira fazer o triatlo, é possível. Você só precisa ter uma bicicleta, né? Você precisa ter um tênis de corrida e saber nadar, né? Porque Sim. geralmente... Importante. E aí, o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos tinha alguns mariners que estavam discutindo. Mariners são militares, né? Tá, eles estavam discutindo num bar lá dos Estados Unidos, né? Já tinham tomado algumas, né? E cada um era referência no seu esporte, né? Então existia esporte de longa duração, tanto na natação. Então tinha um cara que fazia travessia, né? Que era 4 quilômetros, que era feito até no Havaí, que era na ilha de Honolulu. Tinha um cara que fazia uma prova de ciclismo, que também era um extremo esforço, que tinha 180 quilômetros de bicicleta, e tinha o cara que era maratonista, né? E cada um ficou se gabando, achando que o seu esporte era o mais difícil, né? E aí eles falaram assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 3 esportes, né, e criar um único e chamar isso de Ironman, né? E aí a gente vai fazer com que aquele que chegar na frente vai ser o melhor atleta, né? Então, assim surgiu o Ironman, né? Eles pegaram alguns mariners que estavam discutindo, cada um era referência no seu esporte, e aproveitaram que existia já o triatlon que compunha essas 3 modalidades, né? Só que as distâncias do Ironman são a distância mais extrema que tem do triatlon, tá? Sim. Então, hoje o Ironman ele é composto por 3.800 quilômetros de natação, né? Então, é nadar 4 quilômetros basicamente no mar. Sim.
Depois a pessoa pedala 180 quilômetros de bicicleta, né? E depois finaliza, corre a maratona, né? Então, isso começou em 77 ou 78, mais ou menos. Eles fizeram a primeira prova, foi no Havaí, né? E aí, os caras que criaram, eles fizeram, mas na verdade o cara que ganhou era um motorista de táxi. Chamava Gordon Heller. E ele que ganhou a prova, né? E de lá para cá, esse movimento foi crescendo muito, né? Porque as pessoas que faziam triatlon, você faz um triatlon mais curto, depois você faz uma distância maior, e aí qual que é o maior desafio no triatlon? Acabou se tornando o Ironman, né? Então, hoje o Ironman é a maior distância do triatlon. Já tem até o Ultra Ironman, mas isso é composto também é um esporte que utiliza os 3 esportes, mas são mais dias, né? No único dia, numa prova única, o Ironman é o triatlon que tem a maior distância, né? Então, quando eu comecei a fazer triatlo, eu comecei logicamente com as distâncias menores, né? E aí você vai se desafiando, vai melhorando, e aí, como sempre, eu gostaria de mirar sempre a mais alta performance ou o que era o mais extremo, né? E o Ironman foi o que começou essa história de virar triatleta, né? E a gente estava conversando bastidores que, inclusive, você chegou a atingir um índice, né, que era da elite mesmo, né, dessa modalidade que te permitia ir fazer uma prova que nem todo mundo poderia fazer, né? Tem os Ironmans, mas tem esse Ironman especial, digamos assim, como me conta um pouquinho ele. É assim, eu comecei com corrida. Na verdade, eu tinha vontade de correr a São Silvestre. Eu achava que para mim aquilo já era uma prova de extremo esforço, pra né? mim E a São Silvestre, na verdade, são 15 quilômetros, né? Hoje, para as distâncias do que eu acabei fazendo depois, isso daí se tornou uma distância que muita gente fala pequena, né? Tem gente que vai treinar e treina isso, né? Mas tudo é questão de o quão potente e o quão pro extremo você vai em cada esporte. Porque você fala assim, uma pessoa que faz Ironman, então se ela correr a São Silvestre, ela deveria ganhar. Não é. Né? Um atleta de elite, ele vai fazer muito mais rápido do que uma pessoa que faça a distância simplesmente por fazer. Né? Então, cada atleta, ele tem a sua especificidade naquele esporte. Né? Então, um atleta que corre maratona, nem sempre ele vai ganhar uma São Silvestre, porque o esforço da maratona é diferente do esforço de um atleta de curta distância, né? O cara que corre uma longa distância, ele vai ter um ritmo mais lento do que um cara que vai poder dar um sprint, né? E aí eu fiz, e aí na época a treinadora me incentivou a correr uma maratona, né? E aí eu fiz a primeira maratona em 2003, que foi a maratona da Disney, né? Que a maratona são os 42 quilômetros. E aí eu me apaixonei pelo esporte, achei bacana. Achei que valeria a pena eu correr outras maratonas. E aí eu comecei a treinar para maratona. Só que eu comecei a ficar de saco cheio de correr só, né? De treinar. Apesar de ser um esporte muito fácil, você vai viajar, você consegue simplesmente levar um tênis e você tá apto a treinar, né? Me enjoava treinar para maratona todos os dias. E aí, na época, o marido da treinadora, ele era triatleta. E eu achei bacana aquela questão, a bicicleta, a corrida, a natação. Eram esportes que, de certa forma, o treinamento do dia a dia não era tão maçante como só a corrida, né? Até a questão de lesão é mais tranquilo. O triatleta ele tem menos lesão do que o corredor, porque acaba misturando, né? E aí, em 2003 eu corri a primeira maratona, em 2004, até 2005 eu fui correndo maratonas. Em 2004 para 2005 eu comecei a fazer triatlon. Né? E aí eu fiz as distâncias menores, né? O marido dessa treinadora, ele já fazia Ironman, né? Eu nem sabia o que era isso, eu nem imaginava a distância, né? E aí foi interessante que o primeiro triatlon que eu fui fazer curto, que era o short, né? Foi até em Ubatuba. Eu já criei expectativa, eu achava que eu estava treinando, que estava bem, né? E aí um fato engraçado, né? Quando você sai da natação, você tem que pegar a sua bicicleta na transição e depois, quando você volta da bicicleta, você tem que fazer uma outra transição para correr. E a minha preocupação era, nossa, quando eu sair da água, como é que eu vou achar minha bicicleta no meio de tantas bicicletas na transição, né? E aí essa preocupação acabou se esvaecendo, porque quando eu saí da água, eu saí por último, né? Então só tinha minha bicicleta na transição. E aquilo foi a primeira prova, né? Mas como todo mundo tem a primeira vez, eu falei assim, não, eu quero fazer isso aqui direito, eu quero ir melhorando, né? E aí eu fui
treinando, vendo o que era preciso para que eu melhorasse a performance naquela prova, né? Então, eu fui ver como que eu poderia nadar melhor, fui ver como eu poderia pedalar melhor, os equipamentos, né? Suplementação, dieta, uma série de coisas. Legal. E aí eu fui melhorando nas provas mais curtas, né? E aí começou a surgir os desafios. Por que não fazer um Ironman, né? E aí, novamente, vem a pergunta, o que eu preciso fazer para chegar no Ironman? Então, em 2005 foi meu primeiro Ironman, né? Então, eu treinei e a minha expectativa sempre era assim, qual que é o prêmio do Ironman de quem faz essa prova no Brasil, né? É a pessoa tentar pegar um índice, ou seja, chegar entre os primeiros colocados da sua categoria, que isso dava um direito a você ir participar do Mundial, que o Mundial é só no Havaí. Tá? Então, Ironman você tem vários seletivas ao longo do mundo, no mundo inteiro você tem, né? Você paga para fazer uma inscrição, você faz a prova, e no Havaí só faz aqueles que conseguirem índice, ou seja, que chegarem ranqueado dentro das suas categorias, a categoria por idade, né? Tem a categoria profissional e depois vem a amador, e aí o amador, dentro de amador você tem na sua idade quantas pessoas vão por cada categoria, né? Isso é em relação ao número de inscritos, tá? Sim. Então, a seletiva no Brasil pro Ironman, pro Mundial do Havaí, é em Florianópolis, né? Então, eu fui fazer meu primeiro Ironman e eu já tinha expectativa no primeiro de fazer bem, porque assim, eu tinha referências de que eu conseguia fazer de forma apartada, ter uma referência, o cara que ganhou uma vaga no ano passado, quanto que ele tem que fazer no pedal? Quanto que ele tem que fazer na corrida? E eu tinha uma expectativa, eu conseguia fazer com os treinos apartados coisas próximas daquilo. Então, eu tinha uma referência boa, né? Só que eu nunca tinha feito tudo junto. Então, quando eu fui fazer o primeiro Ironman, eu senti uma dificuldade muito grande, né? Porque eu não tinha expectativa, eu não sabia o que ia acontecer ao longo da prova, né? Porque eu tinha treinado, claro, mas você nunca treina a distância toda nos treinos, você sempre treina uma distância máxima e sempre apartado. Então, o dia da prova é o dia que você junta tudo que você treinou durante aquele período. E aí, assim, não foi uma decepção maior porque eu consegui terminar, né? Mas eu cheguei, passei muito mal, vomitei, cheguei quase à noite, né? Porque a prova começa, a largada às 7 da manhã, né? E geralmente eu fiz em 14 horas, né? Então foi um longo dia, né? Cheguei à noite, cheguei muito mal mesmo, né? E eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer aquilo na vida. Eu fui pro Soro lá, eu até tenho fotos que qualquer dia a gente pode até mostrar, né? Mas assim, pra mim aquilo não era uma aberração. Pra que fazer aquilo com o corpo, né? Eu achei que era uma coisa muito difícil, porque eu achei o extremo foi o esforço que eu fiz e da forma com que eu cheguei. Não curti a prova, eu sofri muito na prova, né? Sim. E aí, passaram-se alguns dias, você fala, já começou de novo, assim, não é possível, eu não vou desistir no primeiro, eu tenho que fazer pelo menos um direito sem passar mal, e se muita gente faz, eu também posso fazer, né? E aí eu comecei a avaliar o que eu tinha errado naquela prova. Então, nem sempre o início, a insegurança, aquilo que você passa no começo é de todo ruim, porque você, às vezes, para você aprender, você precisa passar por aquilo, né? E aí eu comecei a avaliar o que eu podia melhorar. Equipamento de bicicleta, o tipo de treinamento, né? Você fazer treinamentos de suporte, por exemplo, uma musculação para fortalecimento antes daquela modalidade, né? Uma nutrição diferenciada, né? E aí treinei novamente para mais um ciclo. Falei assim, em 2006 eu vou fazer novamente, né? E aí fui novamente para o Ironman, né? Só que assim, quando você faz a primeira vez, sempre existe o pioneirismo. Então o objetivo é você terminar, né? Sim. A partir do momento que você já fez a primeira vez, a segunda você já gera uma expectativa. Você fala assim, não, terminar eu já terminei, agora eu quero fazer melhor, né? Sim. E aí, realmente fez a diferença olhar para esse lado de planejar, né? E aí entra muita questão de planejamento, porque eu preciso treinar mais, com quem eu tenho que lidar, quem são as pessoas que vão me dar suporte, e aí entra nutricionista, treinadora, a pessoa que vai te dar um personal de alguma coisa, né? E realmente eu fiz um treinamento diferenciado para o ano seguinte, né? Uhum. E aí eu melhorei meu tempo quase em 4 horas, né? Então, eu acabei chegando
chegando em 11 horas no segundo Ironman. Mas ainda estava muito longe de um mundial. Só para você ter uma ideia, na época, para quem precisava ranquear para um mundial, tinha que fazer abaixo de 9 horas, né? E eu cheguei em 11, né? Abaixo de 10 horas, desculpa. 10 horas. E eu tinha feito 11. Então era 1 hora acima do que era necessário. E aí a minha obstinação por aquilo, eu falei assim, não, eu quero almejar aquilo. Pode ser que eu não consiga, mas eu quero tentar mais uma vez, né? Sim. E aí em 2007 foi quando eu mudei muitas coisas no treinamento, já estava mais preparado porque já tinha passado, já tinha mais experiência, então isso ajudou, né, nesse período, né? E aí realmente eu fiz um ciclo muito diferenciado. E em 2007 eu cheguei em 10º lugar na minha categoria, né? Então, só para você ter uma ideia, no Havaí eram 20 vagas que tinham para o Mundial, contando 2.000 pessoas que estavam na prova. E eu peguei uma dessas 20 vagas para ir para o Havaí, né? Então, aí, isso foi muito bacana, né? Fez com que eu fosse representar o nosso país, né? Como amador. As pessoas falam assim, é amador elite, como que é isso? É quase profissional? Assim, não tem nada a ver com o profissional. O profissional é uma outra categoria, é outro nível. Então, assim, só que é a elite dos amadores. Então, você está ranqueado entre os melhores amadores do Brasil para estar representando o melhor amador lá no Havaí, no Mundial de Triatlon, né? Então, isso aconteceu em 2007. Aí eu fiz a prova lá no Mundial, né? Então foi bacana também, uma prova muito dura, muito sofrida, porque o intervalo entre o Mundial e o que você treina aqui é muito pequeno. Você faz a prova aqui em maio e tem que fazer o Mundial em outubro, no mesmo ano. Então você acaba fazendo 2 no ano, né? Então você imagina que eu abri mão de estar com as pessoas, de reuniões, de festas e comidas que eu deixei de fazer, né? Sonos perdidos em busca desse objetivo. Né? Legal. Então, depois que você faz o primeiro mundial, né, aí o que é a referência a partir dali? Isso também gera uma nova realidade, né? Você fala assim, puta, eu cheguei aqui, fiz o mundial e agora? Né? Então, de novo, você tem que remoldar as suas expectativas, o que você quer dali para frente, né? Então, muita gente poderia estar simplesmente, tô contente, já fiz, agora não quero mais fazer isso ou fazer outras coisas, né? Mas você entende que é possível, né? Exato. Então, aí eu comecei a olhar, poxa, já que eu fiz agora o Mundial, eu quero melhorar a minha marca lá no Mundial, né? Só que o mais difícil de você... Eu acho que assim, para tudo na vida, né? Chegar no topo não é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil é você se manter no topo, né? Depois que você atinge um patamar, para você se manter, eu acho que é a grande sacada do que você realmente vai fazer a diferença, né? Então... O que aconteceu? Eu cheguei numa forma muito boa e achava que nos próximos anos ia ser fácil pegar de novo a vaga, né? Porque tem que ir de novo fazer a seletiva. Achei que nos próximos anos eu simplesmente ia melhorar meus tempos e que dali eu só ia melhorar, né? Só que assim, como a gente não é profissional, né? Você tem que tocar a vida em paralelo, né? Trabalhar, família, enfim, você tem todos os seus compromissos, porque o atleta, o profissional, o que ele faz? Ele come, dorme, treina, no outro dia, de novo, ele faz a mesma coisa, né? Sim. A gente não. Então, até, assim, é dado muito valor ao nome Ironman para amador, justamente porque as pessoas têm que conciliar com a sua vida social, né? E aí, em 2008... eu achei que eu ia voar de novo no Ironman. E aí você acaba... Quando você acha que você está num patamar muito bom, as pessoas também evoluem, né? Outros triatletas também olham as marcas e as coisas, as questões de suplemento, treinamento também modificam, os equipamentos também se alteram, né? E aí eu não consegui. Eu fui muito mal no Ironman, na verdade, porque eu fui com muita sede ao pote no ano seguinte, né? E não consegui manter aquele ritmo que eu achava que eu ia manter, né? Então, eu acabei retroagindo, eu não consegui nem pegar a vaga, nem a seletiva, né? E isso
o esporte de endurance, ele traz também um estresse emocional, porque depois que, imagina, se todo dia você sai para correr 20 km, 30 km, tem um dia que você precisa, numa recuperação, você precisa voltar a correr 5, a correr 4, a correr 2, a correr 1, a caminhar, e nem sempre isso te traz uma motivação bacana, você acha que sempre tem que sair para correr aquilo que você está acostumado, né? E muitas vezes não, você tem que, às vezes o descansar é mais importante do que o treinar, você tem que aprender a ouvir o seu corpo, né? Sim. E eu negligenciei muito isso no ano seguinte. Então, eu fui muito mal no Brasil e não consegui. E aquilo me trouxe um estresse mental também de ter tentado e você perde não, né? Mas você dedica muito tempo para chegar naquela prova. Imagina, você fica 4, 5 meses treinando. Sim. E aí chega na prova, você passa mal, não faz aquilo que você estava esperando, você tem que esperar de novo 1 ano para que volte. É que nem um ciclo olímpico, é o que acontece no Ironman, né? Legal. E aí, em 2009, eu resolvi não fazer. Aquele ano foi um ano que eu resolvi descansar, voltar a fazer outras coisas, dar uma realmente parada. Fiz só provas mais curtas, né? Uhum. E isso foi fundamental para que eu pudesse, em 2010, novamente conseguir alta performance e novamente fazer o Ironman no Brasil e conseguir novamente a vaga para o Mundial. Então, foram 2 anos que eu consegui, né, pegar entre os melhores do Brasil e estar representando o país lá, né? E aí, a partir do segundo Mundial, eu comecei a olhar outras provas, né? Então, as provas geralmente de triatlo acontecem em lugares paradisíacos, né? O Havaí, por exemplo, é um lugar maravilhoso, né? Aí eu comecei a olhar outras provas, por exemplo, tinha provas nos Estados Unidos em Panama City, provas na Europa que eu cheguei a pensar em ir, eu fui fazer prova no Chile, e aí eu sempre conciliava isso com algumas férias para passear com a família, né? Então, planejava quando é que eu vou sair de férias e aí planejava uma prova que eu pudesse fazer ali, né? E acabava treinando junto, né? Só que a partir de 2010 foi quando nasceu meu filho, né? O Pedro. E aí mudou muito o meu mindset em relação ao que eu treinava e o quanto eu precisava treinar para ter performance versus o que eu gostaria de estar com ele ou com a família aproveitando no dia a dia. Então isso mudou radicalmente a minha questão de prioridades, né? Foi quando eu comecei a tirar um pouco o pé de provas muito longas, né? Porque exigia que eu treinasse muito tempo fora, saísse de casa, né? Para estar mais junto da família, junto com ele e poder curtir um pouco do crescimento dele, né? Então, acho que eu fiz ainda 2010 o Mundial, depois eu fui... até 2016 eu fui fazendo Ironman, ainda mesmo depois que ele nasceu, eu ainda fiz alguns quando ele era pequeno, mas depois eu resolvi, até por uma questão também, você vai ficando mais velho, o motivacional acaba não sendo o mesmo que eu tinha na época que eu queria performance, sim, né? Sim. Eu já tinha atingido os objetivos que eu gostaria, e aí se tornou simplesmente um esporte estilo de vida, né? Eu faço isso para... eu gosto de comer bem, comer bastante. Então era uma forma, quando você está fazendo triatlo, você poder comer à vontade sem engordar. Hoje, nem fazendo os treinos, isso é verdade. À medida que a idade avança, isso vai mudando, né? Não, mas essa questão de ter atingido esses índices foi muita obstinação e treino. É que nem perguntaram pro Ronaldo como é que você fazia, né? O fenômeno, para ter aquela velocidade, ele sempre falou, cara, eu treinava demais, né? Então eu cheguei nessa época de performance a treinar 3 períodos por dia além do trabalho. Então acordava às 4 da manhã, ia correr entre as 5 e 6 horas, ia para o trabalho, trabalhava, na hora do almoço eu ia nadar, né, conciliava o almoço com a natação, aí trabalhava na parte da tarde, e aí à noite ainda ia pedalar. Então já cheguei a fazer as 3 modalidades, né, com uma intensidade diferente quando você busca performance, né? Para fazer Ironman precisa fazer isso? Não, é que aquilo é o que era necessário naquele momento para eu conseguir atingir o que eu gostaria, né? Hoje você pode fazer com bem menos intensidade, simplesmente para chegar até distâncias menores só para curtir. Perfeito. Agora eu queria então pegar um pouquinho desse seu case aí e tal, e aí agora a gente trazer um pouquinho para o universo dos investimentos, né? Você falou primeiro, cara, um objetivo, né, queira ou não, de alta performance e tal, exigia muito para você e tal. Quanto tempo, né, se eu, Anselmo, né, falasse, quero fazer um Ironman hoje, quanto tempo de preparação eu teria que ter?
Como é que é, mais ou menos? No Ironman? Então, o Ironman é assim, eu ia primeiro te falar assim, vai fazer uma distância menor para você saber o que é o esporte, o triatlo, né? Tem muita gente que fala assim, eu tenho muita vontade de fazer um Ironman. Um dia eu ainda vou fazer um Ironman. A pessoa não tem nem ideia do que é fazer o triatlo, né? Então a pessoa vai fazer o mais curtinho, que em teoria é factível para qualquer pessoa que goste ou saiba fazer as 3 modalidades. Sim. Ele já vai te dar uma lição do que é o triatlon, que não é uma coisa fácil, né? Você correr depois de ter nadado, muda a questão muscular, a pressão, tontura, equilíbrio. Você está nadando numa posição, depois você vai pedalar em outra e vai correr em outra. As pernas, quando você sai para correr, não é a mesma de uma pessoa que só corre. Então, assim, vai sentir aquilo para ver realmente se aquilo é algo que você gosta, né? Porque, assim, fazer a prova, como eu falei, não é o mais difícil. O difícil é você se preparar para ela. Né? Então, quero fazer um Ironman. Você já fez um triatlo? Já fiz um triatlo, já fiz distâncias menores, sei como é, tô curtindo esse processo, consigo ir aumentando a distância aos poucos, né? Uhum. Então, já fiz um meio Ironman, que é a distância, eles criaram até a metade da distância, porque até para popularizar o esporte, né? Então, hoje muita gente faz. Então, qualquer um que queira, não é algo que você precisa ter um dom, né? Igual você fala assim, quero jogar futebol, quero jogar um campeonato brasileiro. Para você ser profissional, você vai ter que ter um dom, né? No triatlo, não. Se a pessoa tiver força de vontade, disciplina e muito mais vontade, ela consegue fazer. Ela treina e ela faz. Ela pode não ter performance, mas ela vai conseguir terminar, né? Trazendo para o universo que é os investimentos. Todo mundo quer ter, sei lá, se tornar milionário, por exemplo, também. Então, como que com essa mentalidade aí eu teria que pensar para chegar no meu milhão? Então, a questão de ser milionário ou ficar rico, né? Primeiro, eu vou na mesma linha, né? A pessoa tem alguma experiência com o mercado? Como é que eu vou dar a melhor experiência para que ela saiba realmente o que é necessário para ela atingir objetivos maiores, né? Então, às vezes a pessoa simplesmente ela quer se tornar milionária, mas ela não tem uma condição financeira que proporciona ela ter esse crescimento. Então, às vezes o choque de realidade tá bom, para você chegar nesses patamares maiores ou nesses degraus, o que você precisa ter, ou capacidade de poupança ou disciplina para que você possa fazer no dia a dia, adequar o seu custo de vida ao que você ganha, para que você possa, ao longo do tempo, né, os juros compostos, a mágica, né, chegar em objetivos maiores. Então, eu acho que o primeiro ponto é dar o choque de realidade no sentido de, tá bom, é factível? Em quanto tempo você quer? Em que momento da vida a pessoa está, né? Então, tudo isso são discussões que são necessárias antes mesmo de dar uma receita pronta, né? Não existe receita pronta. Tem pessoas que chegam no primeiro milhão muito mais rápido do que outras, mas por meios diferentes e por condições diferentes, né? Então, eu acho que conta muito essa questão de momento de vida que a pessoa está, qual que é o objetivo dela, o custo de vida dela, e aí planejar quais são os degraus para que ela chegue em patamares maiores. Bacana. Né? Você falou também um pouquinho sobre, depois de uma prova, aquela primeira prova lá em Ubatuba, tal, o último colocado, né, que chegou, o último que chegou ali, saiu da água, né, tal. Você passa e fala, putz, preciso rever, né? O que eu errei, obviamente, tudo mais tal. Você vê muito isso também, clientes que não veem o que tá fazendo de errado nos investimentos, sei lá, tal, e deixa, ou realmente assim, você fala, cara, para chegar lá, a gente tem que ter um pouquinho dessa cabeça também. Como é que é? Eu acho que tem um pouquinho de algumas coisas que estão relacionadas a isso, né? De experiências e frustrações, né? É aquele negócio, né? A pessoa acha que ela é agressiva ou ela está disposta a correr riscos até o primeiro revés que o mercado ensina, né? Então, ela fala assim, não, eu vou colocar o dinheiro em ações, porque ações vai render o triplo do que rende algo conservador, né? Aí o mercado vem, acontece uma pandemia ou uma eleição, e aí a pessoa pode perder 60%, 70%, 80% do valor que ela tinha. E aí, para ela recuperar, o mercado precisa duplicar a perda para que ela consiga chegar no 0 a 0. Sim, né? Então, sim. Assim...
muitas vezes a pessoa precisa passar por isso para ela entender que aquele não é o perfil que ela deveria galgar para chegar nos objetivos dela, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que são mais... ela não precisa passar, ela sabe ouvir ou acredita, tem confiança na pessoa no assessor que está assessorando, e aí fica mais fácil de você fazer um planejamento, né? Então, vão ter as pessoas que vão ouvir e vão seguir alguns passos e talvez não precise sofrer, mas tem pessoas que vão ter que passar por aquele processo para aprender e a partir daí rever naquilo que errou, na estratégia que errou, nos momentos em que errou, para poder acertar nas próximas, né? Legal. É possível uma pessoa fechar um Ironman sem nenhuma assessoria, obviamente, também, ou não? Como é que... É muito difícil, assim, se a pessoa tiver tido alguma experiência, por exemplo, o cara é formado em educação física, né, tem uma formação de esporte e conhece esporte, ela pode realmente treinar sozinha, mas uma pessoa leiga, impossível a pessoa... É diferente, por exemplo, uma prova de 5 km, a pessoa pode se inscrever sem nunca ter corrido, ela vai entre caminhar e correr, ela chega, dependendo da idade, ela pode chegar. No Ironman, se não tiver preparação, não chega. Então a pessoa vai perder dinheiro, vai fazer inscrição, ela não vai conseguir, né? Então é muito importante que se tenha não só a questão, e aí você saber que na vida ou no esporte ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa sempre de estar cercado de bons profissionais que vão te ajudar a você galgar os passos para que você atinja aquele objetivo, né? No caso do Ironman existe a assessoria esportiva, existe a nutricionista que vai te dar porque também não é igual. O que você come pelo seu tamanho, pelo seu peso, é diferente do que eu como para o meu tamanho e para o meu peso para fazer a mesma prova. Sim. Né? Então, adequar a nutrição àquilo que você precisa, ao seu gasto calórico, também é personalizado, né? Tem pessoas que têm uma genética melhor do que outras, então tem pessoas que vão precisar fazer mais fortalecimento do que outras. Então, você entender um pouco e aí aprender a lidar com a sua persona para se preparar para uma prova de longa duração, né? E eu acho que no mercado é a mesma coisa, né? A pessoa que não tem estudo, hoje em dia a internet, ChatGPT ajudam muito a pessoa que é autodidata e ela quer aprender. Mas se ela quiser encurtar o caminho, eu acho que as assessorias vêm e o assessor é a pessoa que já passou por isso, né? A pessoa não precisa passar sozinha por aquilo se ela pode ter alguém que vai estar ajudando ela a galgar esses objetivos, né? Perfeito. E muitas vezes não é, né? A pessoa às vezes tem interesse, tem curiosidade, mas dificilmente ela vai pegar as melhores oportunidades sem estar no dia a dia do mercado, né? Sim. Eu conheço de mercado, mas eu sou médico, beleza. O que está acontecendo no mercado financeiro ao longo da semana, dos meses, do ano, o cara não sabe o que está acontecendo, né? E é para isso que entra as assessorias e o assessor, né? Que está no dia a dia trazendo sempre o que é adequado para cada cliente, né? Legal. Agora tem uma frase, né, que o pessoal sempre fala, né? Devagar e sempre, né? Eu por muito tempo, né? Eu, de uma certa forma, concordo com essa frase, né, e tudo mais e tal, mas tem um pouco também de um lado de, cara, será que devagar você não sofre muito, né, também nesse sentido? E aí vem um pouco assim, qual que é a diferença, talvez, né, em que momentos que acho que você tem que ser constante, né, ser disciplinado, mas em que momento você bota uma velocidade, né, seja no treino, ou seja na competição ali e tal, como é que é essa mentalidade no esporte? Então, eu vejo assim, né? Se você quer performance, alta performance, ou se você quer ser referência em algo, dificilmente no devagar e sempre você vai chegar a ser um outlier, ou a ser algo diferenciado, né? Então, no esporte, como é que eu olhava para os meus erros e melhorava? Eu ia para o limite, errava, quebrava nas provas, né? Mesmo estando preparado, eu ia testando os meus limites, né? Se eu fosse sempre no ritmo que eu treinei, devagarzinho e sempre ali, eu sabia que eu ia chegar e ia fazer aquilo que eu treinei. Sim. Mas não, eu queria, aí depende muito de cada um, o que você almeja. Não, eu queria estar na referência das pessoas que estavam ganhando. Então,
eu tinha que treinar, me preparar, mas em algum momento tentar testar algo que eu não tinha ainda feito, né? E às vezes você pode fazer isso na preparação, mas é diferente quando você tá... Tanto que tem até atletas, né, do futebol que não gostam de treinar, mas que no jogo arrebentam, né? Treino é treino, jogo é jogo. Sim. A mesma coisa nas provas. Você pode fazer um esforço adicional num treino, mas vai ser diferente do dia que tem adrenalina ou emocional na prova. Então, eu tenho essa questão de me testar. E assim, mas sabendo que se quebrar não tem nenhum problema, não vai acabar com a minha carreira e eu não vou morrer por causa daquilo. É controlado também, controlado. Né? Então, assim, é você se testar e se colocar numa posição de realmente não poder não dar certo, e aí você reavalia e na próxima você vai melhorando, entendeu? Então, eu acho que na vida, na profissão, é a mesma coisa. Você também, às vezes, acelera achando que você já está num patamar de algum determinado tema, e muitas vezes realmente você não era para acelerar naquele momento. Sim. Só que isso vai te dando bagagem, vai te criando uma casca e você vai aprendendo, né? Acho que os maiores momentos de desconforto na vida são aqueles que mais ensinam a gente e dá experiência para que você passe em outro momento aquilo de forma mais fácil, né? Você já passou por coisas piores, então... Sim. Né? E essa quebra de limites, assim, né? Como é que você traz isso para a vida também, né? Acho que tem vários limites financeiros que você vai, né? Não digo nem limite nesse caso, seriam metas, né? Que você vai atingindo e tudo mais e tal. Como é que você trabalha isso também no seu dia a dia? Então, a meta é como eu falei... Porque tem muita coisa que é quase inalcançável, né? Às vezes a gente acha também, a gente falou do exemplo do milhão. Você olhar ali e tal, de repente a meta tá muito longe, né? E aí você fala, cara, mas será que dá para realmente chegar lá? Será que dá para completar um Ironman? Será que dá para ser milionário? Uma pessoa que tá pensando assim, como é que, né? Eu tenho uma questão, assim, comigo, né? E aí vai da personalidade de cada um, né? Para mim, o impossível dentro daquilo que eu almejo não faz parte do meu vocabulário, né? Então, eu sempre acho que o acaso, e aí, independente da crença de cada um, tem quem crê em Deus, em Jesus, em Buda, enfim, cada um tem a sua crença, né? Mas eu acredito que dentro daquilo que eu almejo, eu posso chegar em qualquer lugar, né? Então, às vezes realmente pode estar longe, mas eu prefiro pecar por errar, né? E acho, em determinado momento falar assim, não, beleza, eu não vou mais por ali porque eu acho que não está dando certo e eu não tenho problema de mudar de direção ao longo do caminho. Então, né, a música do Raul, né? Eu prefiro ser metamorfose ambulante do que ficar parado, né? Então, eu acho que não tem problema de mudar de opinião também. Então, acho que tem muitas coisas que às vezes eu sou chato em relação a coisas que eu já passei, mas se eu ver que eu tô errado, não tem problema nenhum em voltar atrás e refazer os direcionamentos e refazer a rota para atingir os objetivos, né? E já fiz isso por diversas vezes na carreira, né? De ter que voltar um passo atrás para depois poder dar alguns passos para frente. Legal. O que o Del Nero aí de alta performance, o Ironman ali, né, amador elite, falaria pro Rogério que, né, Del Nero que tá começando ali? Acho que assim, é importante ter sonhos, né, a pessoa não ficar no automático. Acho que essa questão, às vezes a pessoa fala assim, mas você tem que agradecer aquilo que você já tem ou estar contente com aquilo que você já alcançou. Acho que você tem que celebrar suas conquistas, né? Mas eu acho que tem que sempre ter uma motivação a mais para você ter um propósito, né? A gente está aqui realmente, se chegar um momento que você achar que alcançou tudo, a vida se torna chata, né? Então, sim. Eu acho que continuar colocando objetivos, continuar colocando não só metas, né, mas querer fazer coisas diferentes, né, não ficar parado. E essa movimentação move o mundo, né? Você estar em movimento, você acaba conhecendo pessoas diferentes, negócios diferentes, abrindo oportunidades que muitas vezes, se você ficar em casa sem fazer nada, só olhando para cima, essas coisas não caem do céu, né? Então, eu acho que
gostar de pessoas é muito importante, né? Gostar de se relacionar com pessoas, né? Porque, como eu falei, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Então, em qualquer que seja a profissão, acho que a questão do relacionamento com pessoas e você lidar, ou até mesmo você falar o que faz para alguém, pode fazer a diferença na sua vida lá na frente, né? Então, Sim. As pessoas não abrirem mão de ter contato com as pessoas, né? Eu acho que essa é uma boa dica. Legal. E para a pessoa fechar um Ironman, né? Chegar no objetivo tal, tem muitas, obviamente, dificuldades, a cabeça ali, como é que fica, né? Durante a prova, pensou em algum momento em desistir e tudo mais e tal? Todos os Ironmans. Não tem nenhum. Por mais condicionado que você esteja preparado, o Ironman, ele ensina muito essa questão da cabeça, né? Porque assim, chega um momento da prova, e em vários momentos da prova, que quem nunca fez fala assim, nossa, o que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu faço isso comigo, né? Né? O ateu vira o maior religioso, né? Existe o cara... E o que acontece? Mas quem já fez o primeiro sabe que esses momentos vão passar. Os momentos ruins acabam passando. Então, você saber aprender a lidar com aquilo. Então, putz, estou com uma dor aqui, você fala assim, não, daqui a pouco vai passar, eu vou tomar um isotônico diferente, eu vou tomar um sal, e aí você come, a energia que estava indo embora, ela retoma. Então, isso faz parte do processo para você completar a prova. Então, assim, mesmo o profissional top que ganha essas provas, ele sofre na prova. Então, essa é uma prova que te ensina muito a questão da resiliência. E fala assim, não, mas eu sei que eu vou chegar lá, aquilo vai melhorar, em algum momento vai passar, se não passar, vai com dor mesmo. Mas eu vou chegar. Então, essa questão do mental, e não só a preparação, mas ter a mente forte, o esporte ensina muito a você a permanecer em pé ali e falar assim, não, eu vou chegar, tenho os meus medos aqui, mas vai com medo mesmo, né? E para quem está ouvindo agora, para a gente, né, poder encerrar esse episódio que para mim foi uma aula, né, realmente de mentalidade, de disciplina, planejamento, né, visão até onde chegar e tal. Isso, né, tá super relacionado, obviamente, também com as metas financeiras, investimento que a gente sabe, né, das pessoas e tudo mais. Então, que mensagem você passaria aí para a gente poder fechar esse episódio? Olha, a mensagem é que assim, a RV4 está cercada de muito bons profissionais, né? Então, a pessoa que está buscando uma assessoria ou buscando soluções financeiras ou buscando uma série de, até de repente, bater papo sobre o mercado, né? Eu acho que a gente tem pessoas aqui que podem ser amigas dessas pessoas ou estar muito próximo ou ser assessores, né? As pessoas que vão dar um suporte para quem queira mudar de patamar, seja na vida, seja financeiramente, e de repente trocar ideia e se relacionar mesmo, que como eu falei, né? Às vezes não tem oportunidades diretas com aquilo que a gente promove, mas às vezes a gente já aconteceu de clientes que queiram utilizar o networking do escritório, poderem fazer propaganda dos seus produtos, porque acaba conhecendo outras pessoas que também frequentam aqui, né? Então, utilizar essa questão das pessoas estarem bem preparadas. A gente tem uma cultura de tentar manter sempre o foco no cliente, né? Que é algo que a gente tenta fazer com que mesmo os assessores mais novos aprendem desde cedo, que a gente não tem esse conflito de interesse, né? Muitas vezes a gente abre mão da questão da venda em prol do cliente, e eu acho que a pessoa tem que testar. Não adianta eu falar aqui que a nossa assessoria é a melhor, porque produto hoje é tudo igual, né? Você tem produto do BTG, da XP, mas a confiança, ela vem com o resultado. Então, a pessoa precisa dar o primeiro passo, né? E aí ela obviamente vai sentindo, e aos poucos vai ganhando confiança, né? Acho que investimento hoje em dia se traduz em confiança, né? Você nunca vai dar o seu patrimônio, a sua vida financeira em alguém que você não confia. Então, muito mais do que algum serviço que a gente provê, eu acho que é a relação de confiança entre as pessoas que trabalham aqui para quem está querendo algo no mercado financeiro. Bacana, show de bola. Bom, pessoal, então a gente
com essa mensagem e tal. Deonero, obrigado, né? Eu que agradeço. Tenho certeza que foi muito rico, que as pessoas vão poder aí filosofar bastante aí em cima dessa nossa conversa, que acho que foi bem bacana. E espero vocês aí no próximo episódio do RV4 Podcast. Se você gostou, dá um like, compartilha, passa aí para quem você acha que vai gostar desse episódio. Um abraço, obrigado.